se organizar, fazer comida mais saudável, tomar mais água, mastigar mais, comer mais saladas. Você acha, mulher, que tudo isso podem ser problemas ou dificuldades no seu emagrecimento? Na verdade, não são. E hoje eu vou te mostrar aqui nessa nossa conversa quais são as dificuldades reais, as dificuldades que de fato estão impedindo você de emagrecer mais de 10 quilos, estão impedindo você de se libertar da ansiedade ao comer. Então, seja bem-vinda aqui ao Nutrir Descomplicando. Nos nossos encontros semanais, eu ensino você, mulher, tudo o que você precisa saber para emagrecer mais de 10 quilos ou quantos quilos você quiser e conseguir se libertar da ansiedade ao comer. Eu sou a Gladys, sou nutricionista, já passei por isso, já emagreci mais de 10 quilos, me livrei dessa ansiedade por comida. E hoje o nosso tema é 3 problemas reais que você não percebe, que você não entende como problema e que são os que de fato dificultam, impedem o seu emagrecimento e aumentam a sua ansiedade por comida. E como eu disse há pouco, talvez você não soubesse, talvez sim, mas eu já passei por esse processo, já emagreci mais de 10 quilos e eu passei muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo, até encontrar uma maneira que de verdade, de fato, desse certo para mim e fizesse com que eu não recuperasse esse peso que eu tinha perdido, emagrecido. E aqui, mulher, aqui no Nutrir Descomplicando, a gente conversa com sinceridade. Eu não iludo ninguém, não trago promessas milagrosas. Eu dou a real aqui para você, porque eu quero que todas as mulheres que me assistam emagreçam de verdade e não emagreçam de forma falsa, aquele emagrecimento que depois recupera. Então, é por isso que eu preciso falar para você que no emagrecimento você vai encontrar dificuldades e vai encontrar muitas dificuldades. Não é um mar de rosas. E quando você começa a querer emagrecer achando que vai ser fácil, que vai ser divertido e não se prepara para encarar as suas dificuldades, você vai ficar ainda mais ansiosa. Você vai descontar ainda mais a comida e o processo todo vai ficar pior, vai ficar ainda mais difícil. Só que tem um detalhe muito importante. Tem algumas falsas dificuldades que vão distrair você das dificuldades reais. E aí você perde tempo com essas dificuldades falsas e não percebe as verdadeiras dificuldades que estão rodeando você e que realmente vão fazer a balança ficar exatamente como ela está. Ou seja, você não vai conseguir emagrecer mais de 10 quilos por causa dessas dificuldades que você não está percebendo. E aí, você vai ficar cada vez com mais vontade de doce, cada vez mais compulsiva, cada vez descontando mais e mais e mais na comida. E essas dificuldades reais, que eu vou explicar daqui a pouquinho, elas que trazem aquela sensação de que nada dá certo, de que toda vez que você começa alguma coisa, que você começa a emagrecer, acontece algo e você precisa parar tudo e você precisa deixar para depois. E sabe o que é que a maioria das mulheres, e talvez você, pense que é uma dificuldade e na verdade não é? Na verdade, são só máscaras das dificuldades reais? O se organizar. Você pensa que é difícil se organizar? Não é. Isso é só uma consequência de uma das dificuldades reais que eu já vou falar daqui a pouco. Assim como fazer comida mais saudável, assim como tomar mais água, assim como mastigar mais, comer mais devagar, comer mais saladas, ter consciência, ter consistência, ter foco, resistir. Às vezes, no processo de emagrecimento, a gente enfrenta tudo isso e a gente não consegue fazer. Aí a gente pensa que essas coisas são dificuldades, mas não são, são só as consequências. Isso não são as dificuldades reais. O comer mais devagar, o mastigar, o resistir, não são, são só as consequências. Tanto é que são só consequências que você tenta resolver elas, essas situações todas que eu falei, e vai ficar sempre na lida, sempre com essas mesmas coisas para resolver.
começa, se depara com a dificuldade de resistir, que não é a dificuldade real, é uma consequência, começa, se depara com a dificuldade de se organizar, com a dificuldade de comer mais saudável, que não são dificuldades reais, são só as consequências. E aí você fica nessa lida, tá sempre na lida, sempre essas mesmas coisas para resolver e não anda, não sai do lugar, não tem resultado. Não é verdade? Não é assim que acontece? Quantas vezes você já tentou emagrecer e esbarra nessas mesmíssimas coisas? É porque os problemas de verdade você não resolveu. O que te trava de verdade você não entendeu, você nem percebeu, muitas vezes você nem sabe que existe. E aí, essas consequências seguem no seu pé e você não consegue dar conta de emagrecer. Emagrece um pouco, engorda, aí começa de novo, emagrece um pouco, desiste e por aí vai. Mas agora eu vou explicar quais são as verdadeiras dificuldades, os verdadeiros problemas que impedem você, que limitam. E eu vou trazer 3 deles aqui hoje. E o primeiro é você achar que você não consegue. É você desacreditar de si mesma, desacreditar do seu potencial de dar conta, de conseguir, de seguir em frente. Mulher, vocês têm noção do que isso faz com você no emagrecimento? O fato de não acreditar em si mesma, o fato de pensar, nem que seja lá no fundinho, que você não consegue, que não vai dar certo. Por que que isso é uma dificuldade real? Por que é que isso é um problema real? Porque se você não acredita que você consegue, você não vai tentar de verdade. Você vai ceder na primeira bolacha que te oferecerem, no primeiro bolo que você vê pela frente, na primeira padaria que tiver no caminho quando você estiver com fome ou com vontade de comer. Porque dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, existe essa informação de que você não consegue, de que não dá certo, de que você sempre desiste. E sabe por que que esse pensamento tá aí na sua cabeça, na sua mente? Porque a vida toda, mulher, você ficou tentando emagrecer de jeitos que você não dava conta. Se forçando a fazer coisas restritivas, gastando muito, caras e até agressivas para o nosso próprio corpo, para a nossa saúde emocional, mental. Ou começando o emagrecimento na fase errada. Gente, emagrecimento acontece por fases. E a grande maioria das mulheres começa na fase errada, que é olhar para o que elas estão comendo. Isso não é a primeira nem a segunda fase do emagrecimento. Existem outras coisas que vêm antes. E aí, começando na fase errada e querendo resultados mirabolantes em pouco tempo, você vai fazer um monte de coisa que você não vai dar conta. Ou melhor, você vai tentar fazer um monte de coisa que você não vai dar conta. As dietas de carne e salada, dieta líquida, dieta low carb, cetogênica, do ovo, até cirurgias plásticas, bariátricas, tomar remédio. E tudo isso que você tentou, não deu conta, não deu certo, fez você perder um pouco de peso e engordar de novo, e fez você desistir, desanimar, se frustrar, se culpar, levou você a esse ciclo várias vezes, tantas vezes te fez desistir, que cada vez que você desistiu, você reforçou para você mesma o quê? Que você não consegue, que não dá certo, que não funciona. Então, teve um caso de uma participante do meu programa de emagrecimento, numa determinada fase dele, que ela percebeu, num dos exercícios que a gente faz, num dos trabalhos que a gente faz, ela percebeu que ela dizia para ela mesma a seguinte frase: para que emagrecer se depois eu vou engordar de novo? Ela não percebia que essa frase existia na rotina dela até aquele momento. E naquela hora ela se deu conta. Meu Deus, mas é claro que eu não consigo emagrecer, porque eu penso isso, porque eu acredito nisso, acredito tanto que não percebia esse comportamento. Então, quando a gente vai pesquisar, identificar, vai mais fundo,
ela se deu conta que ela pensava isso toda vez que ela começava o processo de emagrecimento. Para que emagrecer se depois eu vou engordar de novo? Por quê? Porque tantas vezes ela já tinha tentado e não deu certo, e engordou, e emagreceu, e engordou, que ela não acreditava mais nela mesma. Então ela pensava isso. Mas por que eu vou fazer isso se depois eu vou engordar? Então ela acreditava tão pouco na capacidade dela que desistia antes de começar. Quando você não acredita que você consegue, você não acredita em você, você não acredita que vai dar certo e que nunca vai emagrecer mais de 10 quilos, se livrar dessa ansiedade ao comer, me diz por quê, me diz por que diacho você não vai passar na padaria e encher uma sacola de guloseima. Ou comer pizza uma vez na semana, lanche outra vez, sorvete outra vez, fazer uma janta especial outra vez, um almoço especial outra vez. Não repetir o prato, comer menos doce, beliscar menos, ir num restaurante e comer sem exagerar. Que vantagem você vai ter nisso se você acha que não vai emagrecer? Porque geralmente a gente faz esses esforços que a gente consegue visualizar. Não, vou fazer isso porque isso vai me trazer resultado, isso vai me fazer emagrecer. Só que se você não acredita em você, que você tem a capacidade disso, você não vai fazer esses esforços. Não vai porque você não vai conseguir ver vantagem nisso. Só que isso acontece de uma forma tão natural, tão automática, que você não se dá conta. Então você não vai ter força para fazer nada pelo tempo suficiente, porque você não acredita que você consegue. E isso, o fato de acreditar nisso, vai autorizando você a não fazer. Vai reforçando o pensamento de não adianta eu fazer tanto esforço porque não vai dar certo. Lá no fundo você pensa isso. Então, não acreditar em você é uma dificuldade real do emagrecimento por causa disso. O que a gente pensa, o que eu penso, o que você pensa sobre o seu emagrecimento tem um poder enorme sobre tudo que você faz e sobre o resultado que você vai ter. E quanto mais o tempo passa, menos você acredita. E mais o peso vai subindo e mais ansiedade por comida você vai tendo, mulher. Como que se resolve isso? Como que se resolve essa questão de não acreditar que eu consigo, não acreditar em mim mesma, não acreditar que eu sou capaz? É importante que você trabalhe na sua autoconfiança. Mulher, chega disso. Chega de se achar fraca, chega de achar que é você que sempre desiste. Para de não acreditar em você. Quantas coisas na sua vida você já conquistou e que precisaram que você confiasse em você? E isso não é papinho motivacional, não. Não é aquela historinha de foco, força e fé. Não! Você precisa acreditar que você consegue, porque se você não acredita, você não vai se esforçar o suficiente pelo tempo suficiente. Então começa fazendo coisas pequenas que você dá conta no seu dia a dia. É uma excelente maneira de dar os primeiros passos, porque conforme você vai dando conta dessas pequenas coisinhas no seu dia a dia, você vai se sentir mais confiante, vai se sentir capaz, você vai sentir que você consegue. E aí você começa a confiar, começa a acreditar. O que não dá, mulher, mais nessa altura do campeonato, e a altura do campeonato eu digo, do ano, da vida. Ninguém aqui é criança mais, nem eu sou, nem você que está me ouvindo é, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Porque senão você nem estaria me ouvindo aqui. Então, como eu gosto de ser sincera e honesta com você, mulher, o que não dá mais é para aceitar o fracasso. Não dá mais é para aceitar uma imagem no espelho que te faz ter vontade de chorar toda vez que você vê. O que não dá mais é deixar de sair porque você não se sente bem. Tentar se esconder botando a mão na frente da barriga.
E enquanto você não acreditar que você consegue, você vai estar aceitando nunca emagrecer mais de 10 quilos e continuar sendo ansiosa por comida. E a grande dificuldade real, número 2, é a procrastinação. O que é isso, Gladys? O que é procrastinação? Do que se trata? Mulher, procrastinar é o nosso famoso deixar para depois, sabe? O amanhã. O amanhã eu começo, amanhã eu recupero, outra hora eu vejo isso, segunda-feira eu vou com foco total. Deixar para quando tiver tempo, deixar para quando tiver dinheiro, deixar para quando o filho crescer, deixar para quando o marido apoiar, para quando tiver menos estressada, menos cansada, menos ansiosa, para quando tudo estiver em perfeito equilíbrio. Ou para depois das férias, para depois da Páscoa, para depois do Dia das Mães, para depois, para depois, para depois. O problema da procrastinação, o problema de deixar para depois, é que sempre fica para depois. Esse é um ciclo infinito, mulher. E você fica na esperança de que esse depois, esse amanhã vai chegar e tudo vai se transformar, tudo vai ser diferente e aí você consegue começar com tranquilidade. E não vai ser assim. Não vai. E a gente combinou que aqui a nossa conversa é muito sincera, né? Porque eu quero que você que está aí me ouvindo emagreça mais de 10 quilos. Se livre da ansiedade ao comer. Então, eu preciso ser muito honesta e sincera com você. Quando você menos se der por conta, vão ter se passado anos, mulher. Anos, 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 anos. Porque a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, e vai passando um mês, 2, 3, 4. E quando a gente se deu conta, passaram 3, 4, 5 anos. E a frase é a mesma. Segunda eu começo. Hoje não dá por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, porque tá muito frio, porque tá muito calor. Quantas segundas-feiras você vai esperar? Quantas Páscoas você vai esperar? Quantos dias das mães? Quantos natais? Quantas férias? Quantos aniversários? Quantos invernos? Quantos verões? A questão é começar do jeito que dá, apesar de qualquer situação. E quando eu digo apesar de qualquer situação, eu me lembro de mais de uma paciente minha que ela não tem uma rotina fixa. A rotina dela é um dia, alguns dias ou meses em cada lugar. Então ela viaja muito, ela tá um dia num lugar, na semana que vem ela tá em outro, na outra semana ela tá em outro, e outro em outro. Agora, daqui uns dias ela não vai estar nem no Brasil, vai estar em outro lugar. E ela, agora, em poucos meses, ela já emagreceu quase mais de 5 quilos. Agorinha, poucas vezes que a gente se encontrou. Apesar de toda a rotina dela, ela tá emagrecendo e ela vai alcançar a meta dela. Porque nunca vai existir, mulher, o perfeito equilíbrio na vida da gente, para a gente poder começar. Nunca vai estar tudo lindo, maravilhoso para a gente poder começar a emagrecer. A gente precisa começar para as coisas se ajeitarem e não esperar as coisas se ajeitarem para começar o emagrecimento. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo na vida. Parem para observar a vida de vocês se não é assim. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, um mês tem uma coisa, outro mês tem outra coisa, e ano entra e ano sai, vai ser sempre assim. Essa é a realidade. A pergunta que eu faço é: até quando isso vai impedir você de emagrecer o quanto você quiser, mais de 10 quilos? Chutar a ansiedade por comida para longe, aprender a lidar com ela. Até quando isso, a procrastinação, o deixar, vai impedir você de se gostar numa roupa que você quer comprar? Aquela roupa que você vê na vitrine, que você diz que linda, eu quero, mas aí você não pode comprar porque não serve? Até quando isso vai acontecer? Até quando você não vai se gostar de se ver nas fotos? Então,
Teve uma pessoa que me falou uma vez, e isso me marcou muito, essa frase. E essa pessoa, ela me disse assim: poxa vida, por que que eu tenho que lutar a vida inteira contra o peso, contra a balança? E aí eu perguntei para essa pessoa qual era a idade dela. E ela me disse assim, se eu não me engano, ela tinha em média 39, 40. Ou um pouquinho menos, mas entre 37 e 40, agora não vou me lembrar. E aí eu perguntei para ela, tudo bem, e até que idade você quer viver? E ela me disse que queria viver até mais de 80 anos. Então, se ela tinha um pouco menos de 40 e queria viver, chegar a passar dos 80, eu perguntei para ela, eu falei para ela, mas então 40 não é nem a metade da sua vida. Não é a vida toda lutando contra a balança. Era apenas uma parte da vida que ela estava ali, nessa lida, porque ela não estava entendendo os problemas reais. Mas, mulher, se você continuar nesse ciclo infinito da procrastinação, vai ser a vida toda. Vai chegar lá, hoje está com 30, 35, 40 e tá difícil, porque você não está entendendo as dificuldades reais, com 50, 60, 70 vai ser mais. Ou você já vai ter desistido de vez e vai ter aceitado a condição de conviver com esse peso e com todas as consequências físicas e emocionais que ele está te trazendo hoje e vai aumentar. Então, quanto mais a gente procrastina, mais a gente deixa para depois, mais difícil vai ficando, porque você provavelmente vai aumentando o peso ao longo dos anos e você vai, junto com isso, reforçando hábitos e padrões que fazem isso acontecer. E quanto mais esses padrões comportamentais, alimentares, quanto mais fortes eles ficam, mais trabalho vai dar, mais difícil vai ser lá na frente. Por isso, mulher, para resolver essa grande dificuldade e real dificuldade da procrastinação, a pergunta que você precisa se fazer para começar a resolver isso é: o que é que eu posso fazer pelo meu emagrecimento hoje? Para diminuir essa minha ansiedade por comer hoje? Sempre existe alguma coisa que pode ser feita. Não importa a situação, eu falo isso por experiência própria e pelo que eu vejo das mulheres que eu recebo no consultório e nos grupos viverem. Sempre tem uma coisa a se fazer. Exemplo de uma das mulheres que passaram por mim. Filhos pequenos, trabalhando fora, tendo que dar conta de almoço, de casa, assim como nós, todas aqui. Eu também trabalho fora, também cozinho, também cuido da casa, cuido dos filhos e você que está aí talvez também. Então, o que acontece? Ela queria fazer mais exercício, mas, gente, não tinha de onde espremer tempo e condições dela se deslocar, porque ela tinha os filhos, tinha uma rotina bem ocupada. O que ela fez? 30 minutos antes de sair para o trabalho, ela caminhava em volta da casa dela. Em volta da casa dela. Era o que ela podia fazer, era o que dava na rotina dela. Ela deixou de procrastinar e começou a colocar isso em prática. Ela emagreceu tudo que ela queria emagrecer. Não foi por causa do exercício, mas o que eu quero dizer, o hábito da gente encontrar soluções, a capacidade da gente encontrar soluções, apesar de qualquer problema que exista, nos faz agir, nos move, nos leva adiante. Então, existem muitas coisas que sempre dá para fazer. Sempre dá para comprar uma salada de fruta ao invés de um pão de queijo ou de um pastel. Sempre dá para tomar uma água ao invés de um refrigerante. Sempre dá para comer mais devagar. Sempre dá para, talvez, comer um pouquinho de doce a menos. Não precisa excluir, mas um pouquinho a menos. Então, a procrastinação, ela acaba levando você a enrolar para começar e facilita a desistência. É aquela história do ratinho em círculos. Isso é procrastinar. Você está sempre ali, querendo emagrecer, querendo resultado, mas amanhã, depois da Páscoa, depois disso, depois daquilo, agora não dá por causa disso, agora não dá por causa daquilo. Então, gente, o que fazer para resolver essa dificuldade real da procrastinação? Fazer uma coisa. Uma coisa que seja simples, que você consegue fazer todos os dias,
E você vai dar conta de manter, porque isso tira você do ciclo infinito do amanhã eu começo. Começa agora, começa hoje, com o que der mais. Começa. Depois de assistir esse vídeo, eu quero que você se pergunte: o que é que eu posso fazer hoje com o que eu tenho em casa, com a rotina que eu tenho, com o tempo que eu tenho? Quando você se fizer essa pergunta, você está tirando o foco do problema e está buscando soluções. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo que você possa fazer. Hoje, ainda, saindo desse vídeo, no final dele, você vai encontrar algo que você possa fazer. Porque, mulher, eu acho que você vai concordar comigo com o que eu vou dizer. Se você quer mesmo, mas mesmo, de verdade, emagrecer, seja 10 quilos, seja mais, seja menos, e se libertar dessa ansiedade ao comer, de descontar tudo na comida, de ter compulsão por doce, de chegar em casa e comer como se não houvesse amanhã, comer, abrir os armários, abrir a geladeira, abrir as panelas no fogão. E tem um conteúdo aqui explicando com muitos detalhes o que é a ansiedade ao comer. Se você quiser mesmo se livrar disso e emagrecer mais de 10 quilos, você vai precisar começar um dia. E mais do que você vai precisar começar um dia, você vai precisar continuar o que você começou. Porque começar é fácil. Para muitas mulheres, começar é muito fácil. Começa uma dieta louca, qualquer, absurda, começa a tomar um remédio, enfim. Mas continuar também tem a ver com esse hábito, com essa dificuldade real da procrastinação. É ela, a procrastinação, que te faz não ter constância, não ter aquele foco que você quer ter. E esse padrão de deixar para depois, do procrastinar, se ele não for resolvido, se ele não for amenizado, se ele não for trabalhado, você até vai começar sim a fazer as coisas, mas você logo vai desistir. Você vai organizar alguma coisa da sua alimentação por 3, 4 dias e depois não vai continuar. Ou na semana ali, que as pessoas consideram semana de segunda a sexta, né? E não é. Semana é de domingo a domingo. Se a sua procrastinação está muito alta, você vai se cuidar de segunda a sexta e no sábado e no domingo vai ser o famoso chuta o balde. E, aliás, cuidado com isso. Eu vejo muitas mulheres chegando para mim no consultório me falando: ah, final de semana chutei o balde, pisei na jaca. Agora eu tô correndo atrás do balde, tô limpando o pé da pisada na jaca. E levando isso de uma forma muito engraçada, como se fosse uma piada. Gente, isso não é engraçado. Porque isso representa uma relação muito conturbada com a comida. E com muita sinceridade, mulher, emagrecer vai exigir de você seriedade, responsabilidade. Muita. As mulheres que eu já acompanhei, tanto no individual, no consultório, quanto no meu programa, que emagreceram mais de 10 quilos, inclusive tem uma delas aqui assistindo ao vivo agora, no Instagram, elas foram extremamente responsáveis, levaram com seriedade. E esse é um diferencial que acelera muito, muito o emagrecimento, porque seriedade e responsabilidade enfrentam, combatem procrastinação. Então, mulher, tá na hora de riscar esse amanhã eu começo do seu dicionário, da sua linguagem e colocar no lugar é hoje que eu vou começar. O que é que eu posso fazer que vai me ajudar a emagrecer com o que eu tenho em casa sem precisar mudar nada do que eu já tenho, do tempo que eu tenho, do dinheiro que eu tenho? O que é que eu posso fazer? As mulheres costumam me dizer, inclusive, que economizam financeiramente e não gastam mais tempo, porque aprendem a usar melhor o tempo delas quando conseguem vencer essa barreira da procrastinação. E o terceiro problema real,
a terceira dificuldade real que de fato impede você de emagrecer e que você nem percebe, nem sabe que existe, ou pior, você acha que ela é boa, você acha que ela impulsiona você e na verdade está puxando para trás, é aquela velha história do se exigir demais, do querer ser 100%, do querer fazer tudo perfeito, certinho, foco total. Por que que essa história do foco total, do ser 100%, do se exigir, do se cobrar bastante, é um problemão master no emagrecimento? Porque você, assim como eu, é uma mulher real, de vida real, que trabalha, que tem filho, que tem casa, que cuida às vezes do próprio negócio, e você quer simplesmente ter uma alimentação, uma rotina 100%, o que nem existe. Porque o que as pessoas entendem que é, por exemplo, uma alimentação 100%? A maioria das mulheres entendem que uma alimentação, uma rotina que emagrece 100% é nunca comer um doce, é nunca comer uma fritura, é nunca tomar um sorvete, é nunca repetir o prato, é nunca tomar um golinho de cerveja, de vinho, de caipira. E isso é impossível. Impossível. Tudo isso vai acontecer na sua vida porque existe um ambiente social que circula você, que faz parte da sua vida. E o que acontece, quando acontece de você fazer essas coisas que você acha que não deveriam acontecer, porque você quer ser 100%, você vai se cobrar por isso, você vai se culpar por isso, você vai se frustrar e vai acabar desistindo e provavelmente vai acabar descontando na comida a raiva de não ter sido 100%. Pergunta como é que eu sei, gente. Eu já passei por isso. E muitas mulheres passam. E o que vai acontecer é que se você não conseguir ser o 100% que você queria ser, que você estava se cobrando para ser, a chance é de você não ser nem 50%. Por quê? Na sua mente, ou é tudo ou é nada. Ou eu faço tudo certinho, ou paciência, amanhã eu volto. E aí vai lá pro hábito da procrastinação. Os extremos são muito ruins. O ser tudo ou nada, o ser foco total, o ser 100%, são um problema, gente, porque a gente só vai valorizar o 100%, o foco total, o tudo. E aí parece que se a gente não conseguir ser assim, não vale a pena. A gente vai ficar com essa sensação. Ou eu cuido tudo, ou nem adianta. Só que mulher, ser 10% vale a pena. Porque ser 10% é melhor que nada. E às vezes, quando você tenta ser 100%, você não vai conseguir fazer nada. Porque você está se exigindo demais. E se exigir demais no emagrecimento, vai fazer todo esse processo ser pesado, ser chato, ser sofrido, ser difícil. E isso não quer dizer que você não deve se exigir. Você deve exigir de você, você deve se cobrar sim, para ser melhor, para fazer melhor. Mas precisa ser uma exigência que vai fazer você sair do lugar, que vai fazer você agir. E não uma exigência, uma autocobrança num nível que vai te paralisar. E essa história do ser 100% vai paralisar você, vai derrubar você. Não tem como ser 100%. Impossível. Gente, não existe isso. E todas as mulheres que eu vejo que chegam no consultório me falando isso, porque eu quero fazer, agora eu vou fazer tudo certinho. Eu já digo, não existe isso tudo certinho. Porque cada uma de nós tem a sua própria vida, a sua própria história, as suas próprias dificuldades. E o certinho para mim é diferente do certinho para você. Você tem a sua vida, a sua história, a sua relação com a comida que precisa ser respeitada, olhada, entendida, trabalhada,
para você ter o resultado de emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer. Então, gente, quando você quer ser 100% e não der conta de ser 100%, de fazer tudo como você achava que tinha que ser, você vai acabar não fazendo nada. E isso vai ser muito ruim para você. Então, vocês viram como que essas 3 reais dificuldades que eu trouxe aqui, elas se entrelaçam e elas andam juntas? Porque se você não acredita em você, vai acabar procrastinando e quando perceber que a coisa tá feia, que precisa dar um jeito, vai se cobrar 100% e não vai conseguir. Aí reforça mais uma vez que não dá certo, que você é fraca, que você não dá conta, que você não consegue, que nunca vai funcionar e fica ali, girando a rodinha, sempre no mesmo lugar. Então, acreditar que não consegue, procrastinar e tentar ser 100% são as 3 reais e verdadeiras dificuldades que as mulheres têm para emagrecer. É por causa dessas 3 dificuldades reais que você não consegue se organizar, que você não consegue fazer uma comida mais saudável, que você não consegue tomar mais água, não consegue mastigar mais ou comer mais devagar, não consegue introduzir saladas e frutas, não consegue ter constância, foco, não consegue resistir. Tudo isso são só as consequências das dificuldades reais que eu falei aqui hoje. Então não adianta você tentar se organizar se a procrastinação está alta. Não adianta você tentar ser constante se você nem acredita que você consegue emagrecer. E não adianta você tentar resistir se você não consegue aceitar que não precisa ser 100%. Agora, cuidado, mulher, para não usar tudo isso como muleta para não tomar uma atitude. O fato de você não precisar ser 100%, não precisar se cobrar demais, não significa que você deva simplesmente se jogar e deixar a vida te levar. Porque ela vai levar provavelmente para um lugar onde você não vai querer ficar. Então você precisa sim tomar uma atitude em relação a tudo isso. E a atitude que eu recomendo que você tome agora, hoje, lembra que a gente falou? O que eu posso fazer ainda hoje que já vai ser positivo no meu emagrecimento, que já vai me tirar do lugar, vai me tirar da procrastinação, vai me fazer ver que eu consigo? A recomendação que eu vou te deixar é maratona todos os meus vídeos aqui. Isso não é para fazer alguma coisa por mim, é por você. Os conteúdos que estão aqui, eles vão ajudar você a sair desse ciclo, a começar a entender e dar os primeiros passos para resolver essas verdadeiras dificuldades. Então, o que eu explico aqui, eu explico muito sobre a ansiedade ao comer. Eu fiz há poucos dias um vídeo explicando sobre preguiça. Muitas mulheres confundem uma outra coisa com preguiça e aí elas se culpam por não conseguir fazer, por não conseguir dar os primeiros passos, mas não é preguiça, é uma outra coisa que eu explico lá no vídeo. Falei muito sobre os remédios emagrecedores, os impactos, se ajudam, se atrapalha, se jantar ajuda ou atrapalha. Falei sobre o porquê que você come pouco e não emagrece. Então, maratona isso. Maratona, porque isso vai fazer você sair da procrastinação, começar a acreditar que você consegue e entender o que dá para fazer, que não precisa ser 100%, mas precisa começar. Então, mulher, eu espero que o que eu trouxe aqui hoje tenha sido positivo, te ajude de alguma maneira no seu emagrecimento. Eu quero deixar uma pergunta. O que foi que eu falei nesse vídeo que fez mais sentido para você hoje? Então deixa aqui nos comentários, escreve para mim o que é que eu falei nessa nossa conversa de hoje que fez mais sentido, que te fez abrir os olhos e pensar, poxa vida, é verdade isso. Então comenta aqui para mim, porque assim eu consigo trazer cada vez mais conteúdos úteis para o seu emagrecimento, para você alcançar o emagrecimento de mais de 10 quilos, como eu já fiz, como as minhas pacientes fazem, as minhas alunas do programa de emagrecimento fazem. Tô fechando um programa agora, assim, ó, tem várias meninas batendo os 10 quilos. Então, assim,
É muito bacana isso. E quando você comenta para mim, eu sei que conteúdos que ajudam mais, que são mais relevantes, que são úteis, e eu consigo ir organizando outros que vão ajudar ainda mais. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui comigo. Foi muito bom que você tenha assistido esse vídeo até aqui. E nós nos vemos no próximo conteúdo. Um beijão!